Gente, olha só que bacana! Duas dicas incríveis para vocês hoje aqui na vitrine do Artesanato Aprenda e Faça. Eu vou receber a Aline Almeida. E olha que legal, a gente aprende a fazer um estojo infantil com o tema apaixonante, Scooby-Doo. Lembra dele? Olha só que bacana. E tem também umas dicas para você aprender a estruturar os tecidos. É agora, vamos lá? Hoje, a Aline Almeida nos ensinará a fazer um estojo infantil Scooby-Doo. Para essa peça, você vai precisar de tricoline 100% algodão, manta R2, entretela de papel com resina, zíper, cursor, botão, elástico, régua, tesoura, alfinetes, máquina de costura, linhas e ferro de passar. Scooby-Doo! Cadê você do nosso tempo? E continua. Com certeza. Que bacana! Voltou com tudo. Voltou com tudo, né? Tá conquistando o coração da nova geração, né? E o personagem tão bacana, não? É tão mesmo. Amoroso, né? Travesso ao mesmo tempo. Sim, faz aquele par, né, de amizade. É um desenho que também inspira muita amizade, o companheirismo. Pensando nisso, gente, olha que lindo esse estojo infantil, mas é claro, a gente fala infantil, mas se você quiser fazer para você, à vontade. E a Aline é super caprichosa, usando o mesmo tecido, né, que é a Kombi. O transporte do Scooby-Doo, ela fez ali uma Kombi linda com o mesmo tecido, gente, olha isso. É uma maleta que se transporta para cima e para baixo e leva... Sim, cabe muita coisa dentro aí. dela. Sim. Uma parte da vida. Nossa, com certeza. Então vamos começar lembrando, gente, que esses moldes ficam sempre disponíveis para vocês através da vitrine do Artesanato. Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só. Eu vou já explicar para vocês como que a gente vai fazer primeiro o quilt e o recorte do tecido principal. Sempre que a gente for estruturar um tecido com manta R2, é importante. Corte um pouco maior, deixei inclusive no molde uma medida maior para vocês cortarem realmente. Então, corte maior, faça o seu quilting da sua preferência. Então, pode ser aqui como eu fiz, um caminho aqui de bêbado, pode ser um matelacê, que é aquele quilting reto. E depois, sim, você vai riscar com o esquema de medidas que tem no molde que está disponível para vocês. Então, risquei aqui, olha, com o esquema de medidas, com a minha régua e usando uma canetinha termossensível, que depois a gente consegue apagar com o calor, eu risquei exatamente no formato do meu molde. Inclusive, já risquei também, olha, as caixinhas de leite, que vai ser para dar profundidade na nossa peça. Depois que a gente riscar, antes de cortar, é importante passar uma costurinha bem pequena, com um ponto 2,5 mais ou menos, 1 milímetro para dentro do risco, que isso daqui vai evitar que o ponto que você fez de quilting, o matelacê que você fez, comece a se soltar, ficar tudo desfiando. Então, quando acontece do matelacê se soltar, é porque essa costurinha de segurança não foi feita antes de fazer o corte. Ok, perfeito. Então, agora sim, nós vamos cortar o molde no tamanho que nós riscamos, do jeito que está lá no esqueminha de medidas. Gente, olha que belezinha, enquanto ela tá cortando, vamos namorar essa estampa? Oi, Ibirapuera Teixo, mas vocês são demais, né? Só pra gente ficar mais fã ainda, é isso que vocês fazem com a gente? Só pra gente ficar mais fã? Gente, sigam nas redes sociais, no Instagram tá assim, ó, Ibirapuera Tex. É, Tex, com X no final. Atrás de mim, olha lá o logo. Vocês podem também acessar o site, que é maravilhoso. Eles estão com essa licença da Warner Bros. Não é assim que fala, Aline? É assim. Warner Bros. Aí tem Scooby-Doo e tem também, que eu adoro de paixão, o Tom e Jerry. Olha que bacana para você criar várias peças na sua casa. Oi, Ibirapuera Teixo, ó. Parabéns, viu? Não só a criançada, os adultos amam de paixão porque remete à nossa infância. É não? verdade, é maravilhoso. Enquanto isso, ela está terminando de cortar.
Isso, Já com as caixinhas de leite feitas, o molde vai ficar para vocês exatamente desse jeitinho, né, Aline? Isso, tem todas as medidas no molde. O molde eu preparei como um esquema de medidas, na verdade, para não ficar várias páginas de molde. Então tem o esquema com todas as medidas bem anotado, que inclusive já facilita também para quem não tem como imprimir e pode desenhar o molde na sua casa. Abre só lá o arquivo, tem lá todas as medidas e consegue desenhar com facilidade. Perfeito. Em seguida que a gente cortar a medida, esse daqui é só o estojinho, é referente ao estojinho que nós vamos fazer. Então, nós vamos cortar também a medida igualzinho para o forro. Então, do mesmo jeito, o forro aqui não tem estrutura, nós estruturamos somente o tecido externo com a manta R2. O forro está sem estrutura nenhuma. E nós vamos já posicionar aqui o nosso zíper. Então, eu trouxe aqui já também uma medida de zíper, que está lá no material a medida direitinho. Nós vamos separar ele em duas partes. Vai posicionar direito do nosso zíper, que é esse lado que tem os dentinhos, para baixo aqui com o tecido, tá? Então, posiciona um aqui do lado. Eu vou prender com um alfinete, que depois eu trouxe já adiantado, para a gente conseguir aprender bem rapidinho essa peça. Tá. Ó, direito com direito. Reparem que a lateral que tem essa caixinha aqui de leite maior, não é onde eu prendi o zíper, eu prendi aqui nessa extensão. E aí nós vamos pegar o forro, posicionar também direito com direito. E vamos repetir com o outro lado do zíper, aqui na outra extremidade. Então, põe o zíper aqui, direito com direito, e põe também o nosso forro, direito com direito. E aí vamos à máquina, costurar aqui com margem de 0,5 centímetro, prendendo o nosso forro. Ok. E aí ele já vai ficar assim, ó. Ele já vai ficar assim, presinho. Aqui também eu já aproveitei e coloquei a minha etiquetinha para não esquecer de colocar. Excelente. Porque senão a gente acaba esquecendo, É né, importante, de colocar. né? Vai importante. levando o nome adiante, a marca, né? Isso, com certeza. Então já está aqui costuradinho. E nós vamos preparar agora as arriatas. O que é a arriata? É aquela parte que a gente segura do estojo para abrir e fechar o zíper. Então, nós vamos pegar um pedacinho de tecido, olha. Tem a medida no material também. Vamos dobrar ele, ó, laterais para o centro. Dobra de novo, como se fosse um viés. Dobra de novo e passa uma costurinha de cada lado. Vou ficar com ele assim, ó. Duas partes assim. E aí eu vou pegar o meu cursor. Você vai jogar o forro para um lado, tecido principal para o outro. Para que nós possamos ter aqui, ó, as duas pontinhas do zíper unidas aqui. Tá? Para que a gente consiga agora fechar novamente esse zíper. Nós separamos ele para poder costurar e agora nós vamos unir ele novamente. Então, ó, alinhar bem certinho aqui também as margens aqui do tecido, para que ele não desencontre, não fique torto. E vamos entrar com o nosso cursor. Para facilitar, corta o zíper as duas pontas do mesmo tamanho, ó. E vamos colocar aqui o nosso cursor. Isso é importante, que tem muita gente que nessa hora tem um certo receio, né, Aline? Sim, né? sim. Ó, é só colocar, cortou as duas pontinhas junto, entra com o cursor. E agora nós vamos, sempre, quando for peças assim que a gente separa o zíper, ó, nós vamos passar o cursor até o outro lado. Fechou o nosso zíper e entra com ele novamente, ó. Porque aí eu vou ficar com o meu zíper fechado, que eu preciso que ele esteja fechado para a gente conseguir trabalhar mais fácil a finalização dessa peça. Vou deixar ele aqui dentro, ó. Tá presinho aqui dentro. O meu cursor ficou lá dentro. E agora, eu posso colocar as minhas arriatas aqui nessa posição. Então, agora eu vou costurar ela aqui, ó. Abre o forro assim, ó. Eu abri aqui dessa forma. Vou abrir o forro aqui também. E é nesse pedacinho aqui, ó, que eu vou costurar aqui em cima do zíper, que eu vou costurar a minha arriata. Eu já vou prender aqui com o alfinete.
Tem muita gente que até prefere não deixar, não colocar essa arriata. Mas eu acho que facilita também no manuseio da peça. Perfeito. É importante. Uhum. Então, prendi aqui. E agora sim, ó, nós vamos deixar novamente nessa posição, porque nós vamos costurar aqui essa lateral aqui, aqui também, e um lado nós vamos costurar só um pedacinho em cada lado, mais ou menos um dedo, que é por aqui que nós vamos virar essa peça para o lado direito. Uhum. Então, essa parte eu vou costurar aqui com vocês, que é bem rapidinho. É bom que você é extremamente didática. É? Obrigada. Então, vamos iniciar aqui com um retrocesso. Então, costurei o forro de um lado, lembrando que o outro eu não vou costurar. Vou costurar aqui no tecido principal também. Então, já terminei aqui de costurar, olha, os 4 lados, vai ficar fechadinho assim. E agora aqui, por essa abertura, nós vamos virar para o lado direito. Então, põe o dedinho aqui dentro, abre bem todo o zíper e vamos empurrar essa parte mais estruturada para fora. Empurrou, conferiu tudo aqui os cantinhos, ó, os 4 cantinhos, se ficou tudo bem certinho, bem fechadinho. Conferiu, tá tudo direitinho, a gente já pode puxar novamente o forro aqui para fora e fechar essa lateral aqui que a gente deixou aberta para virar a peça para o lado direito. Para fechar ela, ó, só vou jogar as bordinhas lá para dentro e vou passar uma costurinha aqui na máquina mesmo, bem rapidinho. Tá. Quem preferir pode fazer um pontinho à mão, mas na máquina também, né? Vai ficar ótimo. Tá. Quando ela faz a costura, gente, olha que belezinha o estojo. Ele é bem multifuncional. Um lugar para colocar, por exemplo, a tesourinha, lápis, canetas. E aqui, olha que máximo. Por isso que eu falo que ele é infantil, mas a gente pode adaptar também para um adulto. Coloca o que quiser. Aí, ó, papá, e leva com você. Olha que apresentação. Com essa estampa, hein? Scooby-Doo ou Ibirapuera Teixo arrasaram. Quanto dá pra gente vender um estojo desse mais ou menos? Que eu sei que varia de região para região, né, Aline? Sim, varia. Mas pelo menos uns 45 a 50 reais. É, eu também acho. Gasta quanto em média? Depende. Ah, depende do tecido que vai usar. Sim, sim, mas aqui dependendo da estruturação, né? Tem região que a manta tem a diferença de preço muito grande, né? Mas dependendo da estruturação que utilizar, vai aí gastar em torno de 20 reais, 25 reais. Para vender, aí se no caso gastar 25, pelo menos de 50 para cima, 50 que vale, cima, viu? Sim, tão bonito. Com certeza, com e certeza. Funcional demais, né? É verdade. Então, olha só, agora a gente já pode começar a preparar a abinha, que é essa aba linda que vai abraçar a nossa peça. Vou reservar o meu estojinho aqui de lado e nós vamos começar a preparar os estojinhos, né? Que é essas bolsinhos que tem na nossa abinha. Peguei aqui, olha, nós temos a medida de um bolso menor e tem também no molde o esquema de medidas para toda essa aba. Que da mesma forma, olha, para o forro, eu também vou fazer uma estruturação para dar mais estabilidade. E esse daqui eu estruturei com uma entretela. Então, esse daqui eu usei uma entretela para dar mais estabilidade também no meu forro. E eu consegui trabalhar aqui os meus bolsinhos de forma mais segura e deixar essa peça com essa aba também armadinha. Não ficar uma aba mole que de repente escapa fácil as coisas que estão aqui dentro. Então, primeiro nós vamos preparar o forro da nossa aba
com o tecido e a entretela, riscar, assim como nós fizemos com a manta, vamos riscar e depois aí que nós vamos recortar na medida do molde. Ele tem uns cantinhos arredondados, que esses arredondamentos não precisa ser exatamente igual ao desenho do molde. Esse você pode usar um cone de linha, pode usar um pratinho, um copo, o que tiver no ateliê para fazer esses cantinhos arredondados dessa aba. E dá uma graça também, né? Sim. Ficou um charme. Depois que a gente cortou, então, aqui o nosso forro, eu vou pegar a medida do bolsinho menor, vamos posicionar também a entretela de papel, e a entretela ela vai ser só metade, porque aí nós vamos costurar a lateral aqui, olha, dessa forma que eu costurei aqui, para virar para o lado direito. Vira para o lado direito, vai lá no ferro, passa ele todo bem vincadinho, e vocês vão ter no molde todas as marcações, inclusive para a posição de cada bolso. Tem a marcação para o bolsinho menor, tem a marcação para o bolso que nós fizemos agora com o estojinho e tem a marcação para esse bolsinho maior. Que esse bolsinho maior, a dica que eu trago para vocês é que ao invés de só fechar ele assim, olha, direito com direito, fazer uma costurinha e depois virar para ficar simples assim, é fazer um acabamento que dá todo um diferencial com uma cianinha, colocar um viés aqui na bordinha, assim como nós fizemos nessa peça que já está pronta, Impecável, Cláudia. quer ver? Olha aqui, ó. Ó o que ela está dizendo, ó. Tá vendo aqui na minha mão? Isso, que você agrega valor para a peça, que é muito importante. Você bate o olho, você fala, ai, que coisa mais querida, que Fica capricho. fantástico, exatamente. E aí você vai posicionar já o estojinho aqui, olha, ele vai ficar, pode prender com o alfinete aqui nos cantinhos, tá? Inclusive, Cláudia, essa parte aqui de baixo a gente pode até deixar, é uma opção, sem fechar a caixinha de leite, para que a gente consiga prender sem acrescentar muitas camadas de costura aqui na máquina. Então, deixa sem fechar. E você pode também colocar botõezinhos aqui e botõezinhos aqui. Você pode prender ele com o botão aqui nesse forro e fica muito bonito também. Facilita bastante, dá um outro. Aí eu costurei. Tá costurado. Aqui tá costurado, isso. Tá, gente? E aqui você pode trazer ele preso por um botão imã. Prende um botão imã aqui no fundo e prende um botão imã aqui no forro e você vai ter um estojo destacável da aba. Eu costuro primeiro o estojo, depois os bolsinhos. Costura o estojo. Se você for fazer preso como eu fiz ali, costura o estojo. Depois nós vamos posicionar esse forro com o direito aqui do nosso tecido principal. Deixa eu separar isso aqui. Ó. Vou prender aqui com alfinete para ficar mais visível. Vamos costurar o nosso bolso maior, o bolsinho menor. Ele tem também um elástico que vai ficar aqui, olha, posicionado. Você pode medir aqui mais ou menos uns 4 dedos, mas eu deixei também uma medida para você seguir um padrão lá no molde. Tá. Vamos costurar ele aqui. Aqui dobra uma pontinha e costura ele aqui também. O bolsinho, o estojinho vai estar costurado aqui, tá? Que é a sugestão. Eu trouxe essa sugestão da gente prender ele separadamente, ou a gente costura ele agora, nesse momento. Difícil costurar com ele assim? Ou é tranquilinho? Se ele tiver assim, com caixinha de leite fechada, vai acrescentar camada. Então, se a sua máquina for uma máquina forte, costura tranquilo. Se não, aí é melhor deixar essa parte aqui, só essa caixinha de leite aberta, pra gente poder costurar aqui a lateral e prender no forro. Ok. Tá? Então, aqui a gente vai costurar esse estojinho no lugar. E muito importante também, olha, eu já trouxe aqui uma parte do botão posicionada, tem no molde a parte dos botões, e nós vamos posicionar o outro lado do botão aqui no forro, principalmente se for um botão que necessita acabamento como esse. Então, vai estar posicionado aqui, olha, o botão, tem no molde a posição do botão certinho para vocês colocarem, porque ele vai abraçar aqui por cima, tá? Se for um botão com rebite, como eu fiz na peça pronta, você pode deixar ela aqui, olha, finalizar com o botão, porque aí depois ele vai dar um acabamento aqui, ó. Vai Tem que ficar até colocar mais com bonito. um balancinho?
Esse tem que ser com balancinho. Quem não tem casa, um Isso. sapateiro resolve. Isso, exatamente. E fica lindo, né? O botão, quando tem um rebite, fica maravilhoso. Agora, o viés fundamental, né? O viés é o acabamento, o carro-chefe dessa peça. Porque você pode brincar com as cores e trabalhar com cores que fazem um composê e vai dar um destaque muito diferenciado na peça. Então, o que nós vamos fazer? Pega aí uma tira, deixei no material também a tira de viés. Vocês vão pegar a tira de tecido, vai costurar ela. Eu vou separar aqui o estojinho, mas vocês podem trabalhar, então, dessas duas formas. Vai costurar o viés aqui, olha, com o lado direito para baixo. Primeiro, no avesso da peça, tá bom? Depois que costurar ele em toda a volta, não precisa ser enviesado, tá, Cláudia? Pode ser o tecido cortado na largura, no 140. Perfeito. Aqui nos cantinhos, você vai dar uma leve tensionadinha, uma leve esticadinha. Depois que você acabar de fazer toda a volta, é só dobrar para o outro lado, dobra de novo e faz o acabamentinho aqui por cima. Olha que lindo que fica esse laranja com o amarelo. É outra né? história. É um diferencial. Agora tem viés pronto também, que é mais fácil ainda, né? mais fácil ainda. Que não tem a facilidade de colocar um viés, como a gente estava conversando, né? Com certeza. Aí eu trouxe dessa forma, com essa sugestão para vocês, justamente para quem quer, de repente, fugir do viés, vocês podem trazer a opção de colocar um botãozinho aqui, como esse, o mesmo botãozinho imã aqui. Então, deixa esse estojo solto. E aí, essa parte aqui, ao invés de colocar avesso com avesso, você vai colocar direito com direito, deixa um espacinho aqui, vira para o lado direito, faz aquele pesponto, você vai ter ainda um estojinho com uma aba e você pode trabalhar de uma forma... Porque tem meninas que fogem realmente do viés, né? Que bom, então, que você bacana. tem essas duas sugestões. Que dica! Nossa, ensina bem, né, gente? Que espetáculo! Obrigada. Essa é a Aline Almeida. Olha, quem tem casa assim, Cláudia, eu quero fazer esse estojo. Meu filho ama, meu filho. A filha, um sobrinho, de tudo quanto é idade. Scooby-Doo, cadê você? A Ibirapuera Teixeira falou assim, tá aqui, Cláudia, na bancada, juntamente com a vitrine do artesanato. Gente, olha que máximo! Eu me apaixonei, são todos os materiais na íntegra para você fazer esse estojo que a nossa Aline ensinou hoje. Gente, vai tudo. Elástico chato, o botão de imã magnético vai junto também, a régua para patchwork, ó. Temos também o zíper invisível, que é o fixo lace, a linha de costura, manta adesiva R2, alfinete de cabeça, botão, tesoura de arremate plástico, tecido estampado para patchwork, é esse tecido incrível, lançamento da nossa Ibirapuera Têxtil, já vai chegar na sua casa para você confeccionar esse lindo estojo, tá? Eu não tô abrindo ele inteiro, não. E que mais que vai, Cláudia? Já falei do tecido, a entretela A4, quer dizer, todos os materiais para você confeccionar em casa esse estojo lindo, gracioso e que é multifuncional. Para comprar agora, mas nem pisca, 0800 380 2000, você pode sim ligar do seu celular à vontade ou manda um zap. Eu quero comprar agora aquele kit para fazer o estojo Scooby-Doo. 11 966 33 55 10. 11 São Paulo, 96633 55 10, ok? Olha, é o seguinte, agora, a Aline, que é muito boa, a gente olha em vocês uma laranja e fala, vamos espremer. Ela vai passar, gente, olha que bacana, dicas para você estruturar um tecido, deixando ele bem firme. Isso mesmo. É uma dica muito comum, inclusive, porque as artesãs às vezes têm dificuldade. Se eu estou usando uma manta R2, ela fica assim, mas eu não tenho R2 e eu não vou conseguir então fazer? Não, eu quero mostrar para vocês que é possível sim fazer, porque existem outras opções de estruturação. A manta R2 é um estruturador, que inclusive eu trouxe ele aqui, que faz esse trabalho de deixar a peça fofinha, né? Dá estrutura e também deixa a peça fofinha. A R1 já não faz isso? A R1 faz também. A diferença entre a R1 e a R2 é que a R2 tem resina, que é aquela parte que cola quando a gente coloca o ferro, dos dois lados. Já a R1, ela tem resina somente de um lado. Perfeito. Essa é só a diferença, mas ela faz o mesmo trabalho de estruturação também.
E aí outras opções que eu uso muito e que eu acho muito válido é TNT, pode ser 150 de gramatura, aqui eu estou com um TNT 80 de gramatura, que aí você consegue colar no tecido usando uma cola spray permanente e faz a estruturação da mesma forma. Então você consegue dar estrutura no tecido também com TNT. Uma outra opção, que não dá tanta estrutura, mas se você quiser uma estrutura leve, de repente fazer uma estruturação só de leve, uma carteirinha pequena, alguma coisa, o próprio feltro. O feltro que a gente usa muito também para fazer aquelas pecinhas de decoração, ele pode ser utilizado também como um estruturador. Ele precisa ter alguma gramatura específica? Não, aquele feltro comum, fininho. No caso, para uma estruturação realmente mais leve. Mas você pode também utilizar ele. Mas ele também é uma outra opção muito boa no lugar da R2, quando eu não tenho R2 e quero fazer uma estruturação que deixa fofinha. Você pode colocar umas 3 camadas de feltro, se você tiver o feltro, e vai dar uma estrutura muito boa. Muito bom. Uma outra opção também de estruturador, que inclusive deixa a peça armada linda, que é o que eu usei nessa perua Kombi aqui, é o EVA. O EVA escolar. Aquele EVA escolar que a gente usa mesmo na escola. Na verdade, o EVA, a gente não costura ele, né? Para não acrescentar camadas. A gente deixa ele como um estruturador flutuante. O que seria? Você vai cortar ele sempre um pouquinho menor em toda a borda do molde que você estiver trabalhando e vai deixar ele adaptado ali na peça, colado, para que você dê a estrutura, mas não acrescente camada de costura. Ele fica lá dentro solto. Fica por solto. Isso que é o flutuante. Por isso que é flutuante. Entendi. Exatamente. Tá. Tem a entretela também de algodão, assim como a de papel que nós utilizamos, que também são aplicadas com o calor do ferro. É muito boa também para dar estruturação. E geralmente eu uso em partes internas. Então, bolsos, o forro, quando eu quero que a peça fique mais armadinha, eu uso essas entretelas, ou de algodão ou de papel. Nossa, quantas dicas! Falta mais uma? Temos ainda mais 2, ó. Tem aqui também o acoplado, a espuma acoplada. Sabe aquela espuminha que usa muito em caminha de pet? Sei. Isso. Também. Ela é maravilhosa também para fazer a estruturação. Só que ela é leve. Assim como o feltro, também ela é leve. E aí é muito comum a gente juntar a estruturação dela com um TNT 80. Coloca ela, um TNT, faz um quilt lindo no tecido, você vai ficar com uma estrutura assim como desse estojo. Fica maravilhoso. Muito bom, Aline. Ou dublar também o tecido numa sarja. Inclusive, hoje já é comum ter muitos tecidos que já vêm dublado com a sarja. E a técnica de dublagem nada mais é do que unir 2 tecidos, né? Colar um tecido com o outro. Então, você pode usar cola pano, pode usar cola spray, aquela permanente, e você pode unir a sarja no avesso de um tricoline para dar mais estrutura. E é maravilhoso, porque você também vai conseguir um resultado muito bom. O termocolante ou a entretela poderia entrar também para dublar? Com certeza. O termocolante definitivo é o que eu mais utilizo para dublar sarja no tecido. Excelente. Mal ser competente a beça. Obrigada. Oh, meu Deus do céu, coisa linda. Vamos lembrar então, gente, que esse estojo maravilhoso, oh, Scooby-Doo, ai, que encanto. Você já imaginou o filhão, o sobrinho? Eu faço para você, o encanto, vão todos os materiais. Tem a manta, tem zíper, tem os botões, tem elástico, tem até a régua para patchwork, meu povo. A manta adesiva R2, alfinete de cabeça botão, a tesoura de arremate plástico. É um kit muito completo com todos os materiais, acessórios e aviamentos para a gente fazer esse estojo Scooby-Doo. Agora eu vou abrir para valer. Olha aqui, gente, o nosso lançamento de hoje da Ibirapuera Têxtil, ó, licença da Warner Bros. E também tem um outro de Tom & Jerry, mas aqui, olha que espetáculo, tá um colorido tão gostoso, tem tanta harmonia, tem tanta alegria nesse tecido. O meio de transporte, a perua Kombi dele, Scooby-Doo. Sensacional. Sensacional. Para comprar, já sabe, vai ligando. Ah, mas ô Cláudia, eu tô no celular. É para você mesmo. 0800, agora deixa eu dobrar aqui. 0800 380 2000. Ligação grátis para todo o Brasil. Ah, manda um zap também, já faz a sua compra. Ou então o zap é para você tirar suas dúvidas. 11 966 33 5510. 11 São Paulo 966 33 5510. Tem um aplicativo da Vitrine que você pode baixar no seu celular ou a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Me apaixonei.
pelo Estojo, pelo Scooby-Doo, mais ainda pela Ibirapuera Teixe, e por você, que é um encanto de Obrigada. pessoa. E que aula, como você consegue transmitir o seu conhecimento. Aline Almeida, muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço. Até a próxima, logo em breve. Opa, com certeza. Um beijo à distância, mas tão perto ao mesmo tempo. E um beijo para vocês também. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.